E aí, galera, beleza? De forma invertida, eu tô como convidado, então vou chamar agora. Beleza? Pronto. Dessa vez eu tô como Fala, convidado. agora deu certo. Pronto, E aí, beleza. meu irmão? Fala aí, E aí, galera. James? Fazer uma saudação. Começando um novo episódio do programa Conexões Musicais. Hoje o inverso, direto de Aracaju para cá e vice-versa. A gente tentou entrar três vezes ao vivo, não deu certo, mas agora tá vendo e pô. Hoje a gente vai estar recebendo James Freitas, que começou a live por ele, galera. E eu agradeço muito, James, por você estar podendo ser essa gentileza com a gente. E Eu um que prazer agradeço. da gente poder estar da gente poder estar dividindo com você um pouco dos seus conhecimentos também. Obrigado. Tô vendo algumas pessoas comentando aqui. Priscila, querida amiga dos Estados Unidos aí, presente. Boa noite, Priscila. Boa noite ao resto que tá aí presente. Como é que faz para fixar esse comentário aqui? Eu nunca fiz isso não, viu? Na verdade, você tem que colocar, no caso, na verdade é o seu nome, né? Você coloca Aracaju, SS, Sergipe, e coloca seu nome na frente. Na hora que você colocar o comentário, em cima do comentário você clica duas vezes, dois cliques, e aí vai aparecer as opções. Certo. Vou aprender isso aqui agora. Pera aí, viu? Enquanto isso, você vai falando aí, vá. Pode ficar à vontade de começar que eu vou aprendendo, vá. Vamos lá, gente. Gente, obrigado aí para quem, para todo mundo aí, do James para cá, daqui para do James, que foi entrar aqui com a gente. O programa Conexões Musicais, ele teve seu início em 18 de abril do ano passado, pois é. E de lá para cá, então, a gente está firme e forte aí, deu certo, ó, deu certo, fechado. Beleza, valeu. Vamos lá, pode ir, fica à Aí, vontade. Você tá embaixo, mas você tá coordenando. gente, eu rio, né? Rir é bom demais, né? Meu querido, meu amigo James, hoje, com certeza, um grande parceiro da música. Vamos lá, o microfone é todo seu. Quem é o James? Como ele começou? Conta um pouco para a gente do seu início. O que que te levou no decorrer do tempo ao teclado? Foi desde o início? É tanta pergunta, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar ao máximo sintetizar isso de uma forma que seja fácil até para você também, né, James? Certo, certo. Vamos lá. Você é natural de Aracaju? Isso, sou natural daqui de Aracaju mesmo, Sergipe. Comecei a estudar piano com 10 anos e com 14 já estava começando a tocar na noite com meu pai, fazendo as coisas de barzinho, essas coisas e tudo mais, né? Então, o teclado meio que foi um acaso, porque eu, na época, quando era guri, gostava muito de rock, essas coisas, e sempre a imagem do guitarrista. Então, eu queria ser, na verdade, era guitarrista mesmo. Mas, num acaso, uma situação meio que acaso, com meu pai na casa de um amigo dele, eu acabei vendo um teclado lá, e aí ele fez uma coisa no teclado, eu acabei reproduzindo, isso tinha o que, uns 8 anos mais ou menos, e daí foi começou o interesse, e aí foi quando eu resolvi mesmo estudar, né? Comecei a estudar com 10 anos, o piano. E Sim. aí foi indo. Ah, que bacana, James. Que bacana, que bacana. E nesse início, o gosto por rock sempre foi a priori. Isso, na verdade tinha uma mistura, né? Mas o rock era uma das grandes preferências. Mas, por exemplo, aqui, vamos pensar na época ali, tinha algumas coisas também um pouco mais pop, algumas coisas da própria MPB também. E tinha algumas coisas do Axé Music que era muito comum aqui. Então, coisas Sim, como Asa de Águia, que tinha muitos teclados, essas coisas. Então, era bem comum desse gosto também, né? Por causa desse interesse em sim, sim. sintetizadores, teclados, essas coisas, e eram. Então, era muito frequente essa mistura nessa questão.
Ah, que bacana, que bacana. E vamos pontuar uma coisa. O primeiro instrumento que você queria era guitarra. Solos, desenvolvimentos, técnicas e tal. Mas, de repente, surgiu, né, o seu interesse pelo teclado. Por vamos dizer assim, um pequeno acaso, você acabou fazendo esse som e gostou e está aí até hoje, né? Isso. No caso, assim, eu sempre fã, assim, desde criança fã do Dire Straits, da figura do Mark Knopfler, principalmente. Então, na verdade, eu queria ser um Mark Knopfler 2, né? Mas aí, nesse acaso com meu pai toca violão, essas coisas e tudo mais. Ah, e se E, vocês faziam parceria juntos nessa época ou não? No início? então, no início eu comecei tocando com o meu pai mesmo. Aí meu pai tinha uma banda de baile, então tocava Ah, que todos os estilos, bacana! tal, tudo. Então eu É, acabei entrando, né, assim, começando, estudando, foi uma questão meio que acaso, porque o rapaz que era o tecladista da banda estava com alguns problemas e ele tava com problema para arranjar outro tecladista. Mas na época assim, eu não tinha tanto conhecimento, ainda estava meio que, como eu diria, verde, né? Mas sim. pela necessidade eu comecei a encarar o repertório, pegar, encarar. Cheguei a fazer algumas apresentações como, vamos dizer, como se fosse o segundo tecladista ali, tendo o outro lá como principal e eu estando como apoio, pegando as coisas, até o ponto que o outro não pôde e eu acabei tendo que assumir sozinho, né? E banda baile, né, cara, é uma, vamos dizer assim, uma PT, é uma puta responsabilidade, né? Porque Uhum, são muitos, eu já participei de duas, são muitos timbres, muitas sonoridades. Você, como tecladista, você fica fixo ali direto, né? E os vocalistas, né? Os vocalistas, os techs ainda ficam ali no palco, quando tem. Geralmente tem, né? E a gente que é vocalista, a gente toda hora, né? Ou um bloco, ou é dividido em blocos, né? Dividido por etapas, troca de roupa, volta, né? É uma correria. Agora, para vocês que estão ali na frente, né? Do palco ali, né? Não para, é direto, né, cara? uhum. E nessa época ainda não era tão ligado a timbres, porque realmente eu tinha vindo ainda do piano, né? Sim. Então ainda estava muito verde essa questão de som, de timbres, então era muito, vamos dizer, era muito sons assim, comuns, um piano, umas cordas de base, uns sopros e um órgão, alguma coisa assim. Então, nessa época foi isso. Depois de muito tempo, foi que realmente começou a necessidade de timbres, que eu comecei a estudar mais sobre timbres. Mas demorou um pouquinho, ou seja, eu já estava tocando. A Ana Aline aqui acabou de dar um salve aqui. Boa noite, Naline, boa noite. Teve mais gente que deu oi aqui, deixa eu conseguir voltar aqui. Carlos Adra, boa noite, Carlos. A todos aí que estão cumprimentando, boa noite. Eu estou sem Lembrando óculos, então às que, vezes eu não vou conseguir ler, não. lembrando que semana que vem a Ana Aline está com a gente também na live. Opa, aí é bom. Vai ser legal demais, canta demais, viu? Uhum. E, É, gente, ó, a, lembrando que. Sim, pode falar. a Naline, no caso, a gente se encontrou aqui pelas redes na questão de alguns trampos, assim, negócio de collab, e depois a gente, no meio da conversa, a gente descobriu que ela é a prima de um grande amigo meu de vários anos, né? Então, a gente já de anos, de muitos anos, aí a gente descobre que é prima dele, né? Uma coisa bem legal. Desculpa, travou aqui a imagem aqui, desculpa. Tamo junto, galera, tamo junto. Música é vida, né? Me conta uma coisa, James. Qual que é a sua maior influência para você ter começado a teclado? Bom, quando eu resolvi ir para o teclado mesmo, não tinha mais jeito, já era uma coisa que tipo, já era, contaminou, né, esse vírus aí. Eu não posso nem falar mais vírus, né, mas esse vírus é um vírus bom. Ou seja, depois que eu me contaminei com essa questão do teclado e tudo mais, é, os tecladistas assim, começaram a me influenciar muito. Mesmo fã do Dire Straits, então tiveram a dupla, né, Alan Clark e Guy Fletcher, que eram os tecladistas do Dire Straits, que compravam o Mark Knopfler. Pink Que Floyd, bacana. né, o próprio Pink Floyd, né, o Richard Wright. Aí passou para o Kate Emerson, Rick Wakeman, John Lord. Isso, alguns grandes do rock fora do Brasil, né? Você chegou a ter alguma influência ali do Dream, Jordan Roots, né? Se não me engano, é do Dream Theater, né?
Né, na verdade, do Jordan, eu não tive influência direta do Jordan. Eu tive influência no Dream, eu tive influência do primeiro tecladista, do Kevin Moore. Foi o primeiro que gravou o Images and Words. É o É, que Jordan, é um espetacular, né? Espetacular, né? né? E aí, dentro do Brasil, eu tive influências variadas, por exemplo, da própria música brasileira, da MPB, como o Ivan Lins, Roupa Nova, o Guilherme Arantes, o Tom Jobim, esses caras, né, Flávio Venturini, até alguns tecladistas também dentro de outros estilos, como no baile, né, por exemplo, lá na Bahia, eu tive influência de um tecladista que eu acabei virando amigo dele, né, na verdade, vários, mas assim, vou citar alguns que na época influenciaram bastante, que foi o Luizinho, que é o Luiz Lacerda, que Sim. tocou com vários artistas, com o Netinho e tudo mais. Eu o conheci nessa época que eu estava iniciando a tocar, e ele tocava na Pimenta Nativa, onde o Serginho, o ex-vocalista também, amigão meu, tudo. A banda toda, a gente fez esse contato, somos amigos. O Xande, que foi tecladista da banda também, Scooby. E teve alguns tecladistas tipo de forró, né, que era, esqueci o nome agora, que era da banda Limão com Mel, que tinha algumas ideias fenomenais naquela época, então era uma grande influência dentro dessas. Então foi essa salada bem grande, né, que gerou. Miscigenação, né? É, Ah, que massa, cara. E o seu pai sempre te incentivou, apesar dele estar com a banda, saber das correrias que é, né? Tá em casa, às vezes mais fora de casa do que com a família, né? Sempre te incentivou nesse processo? assim, toda a lembrança que eu tenho, né, que assim, com meu pai, eu morei, assim, no Família, caso, eu falo, né? A família em si, né? no caso com meu pai, eu morei, ele só morou com minha mãe até eu completar os 5 anos. Então, nesse período, quando ele morava, ainda tinha reuniões de banda em casa, essas coisas e tudo mais, então teve um pouco dessa influência. Ele ganhou coisa em sorteio e acabou me dando. Ele ganhou um tecladinho pequenininho na época, um Cássio PT10, era PT10 da Cássio, É que eu antigo. ganhei. E aí eu usava, brincava, fazia as demonstrações, tudo, mas aquela coisa bem sem nenhum compromisso, né? Mais na frente, mas sempre, quando eu despertei realmente interesse, ele dava essas incentivadas, né? E depois chegou para chegar o tempo que eu passei um pouco a ficar mais tempo, às vezes, na casa dele, passar período de férias, então essas coisas começou a ficar mais evidente, né? Ah, que bacana, bom demais. O que eu acho fascinante no teclado, né? Aliás, eu acho que, independente do estilo, mas vamos falar assim, o pop, do pop, hard rock pro rock, no metal e tal, né? Heavy metal. Uhum. Você iniciar uma banda com duas guitarras, beleza, uma guitarra mesmo, um trio, um quarteto, fica massa, mas na hora que você coloca o teclado, cara, as opções de música vem daqui, ó, né? Eu fico bobo de ver, né? E as É, influências que isso tem na gente também, né? isso. Na verdade, assim, o teclado, ele tem grandes possibilidades de poder ser exploradas dentro da música, né? Então, desde que você possa fazer só a reprodução de sons, vamos dizer, sons naturais, vou chamar assim, né? Fazer um som de piano, um som de órgão, de cordas e tudo mais, né? Dentro dessa linhagem de timbragem, como também você pode criar as suas coisas mais variadas, né? Botar a criatividade dentro dos synths, fazer as misturas, é, Certeza. os efeitos, produzir as coisas mais espaciais, as câmeras. Então, você tem uma infinidade de opções para explorar, né? Sim, sim. Nesse, se somam já quantos anos de que você está nessa empreitada, na carreira, como Agora tecladista? eu vou cabuetar a idade agora, né? Mas eu tô desde 97. Então, vou completar 24 anos. Que bacana, que bacana. Rapaz, eu olhando para trás assim também, a primeira banda que eu tive para valer, acho que foi em 2001, 98, 99, por aí. Uhum. Oi. No caso, eu falei 97, é quando eu comecei a tocar, né? Os estudos começaram em 93. Ah, ó, olha aí.
Que bacana. Nesse período, no seu começo, quais foram os principais desafios que você se lembra, os seus principais desafios no seu início? Certo. Deixa eu cumprimentar aqui quem deu boa noite, o Diniz, né, o grande amigo Diniz aqui. O Boa noite, Francisco, Felipe. colega de escola aqui, grande amigo de escola. Naline, somos uma família, né? Já lhe adotei. Brincadeira. Bom, então respondendo sobre desafios do início, a primeira coisa que eu tive de dificuldade no início, assim, quando entrei no mercado para tocar, vamos dizer que foi uma bomba, na verdade, no sentido de que era um repertório muito extenso e eu tive pouco tempo para poder aprendê-lo e ir para o palco tocar. Porque eu era, como eu disse, eu era um tecladista, eu acabei sendo, era um segundo tecladista ali, aquela coisa sem grande responsabilidade, era mais uma figura, vamos dizer, uma figura que estava ali fazendo uma coisa, uma base, uma coisa assim bem tranquila, e chegou o ponto que eu tive que assumir o repertório inteiro. Então eu passei nesse período para poder fazer a apresentação, eu tive que ficar varar noites, assim, não cheguei a varar noite, mas ficava horas e horas estudando o repertório inteiro, tentando memorizar aquela quantidade de música, todos os detalhes dela. Então foi um desafio grande nessa época aí. Que legal, gente. Que legal, que legal. E você chegou, além de guitarra, você toca outros instrumentos também? Então, hoje o tocar mesmo assim, o que eu posso dizer é que eu consigo desenrolar alguma coisa no contrabaixo, uma bateria, um violão, uma coisa, mas é mais assim, para fazer uma guia ou algo de quebra-galho sem muita complicação, tipo, eu sou o tecladista, pronto. Sim. Se precisar fazer uma produção, eu sei como é uma bateria de uma música, eu consigo entender as peças e tudo mais. Ô Dana, boa noite, querida. Então eu consigo desenrolar algumas coisas desse tipo, né? De fazer uma. Eu entendo a bateria, então eu consigo entender a linguagem do baterista para poder produzir algo, fazer uma pré e mandar como o baterista pensa, para que ele possa fazer alguma coisa assim. Então, nesse sentido, de tocar esses básicos para poder fazer algumas coisas assim, mas básico do básico mesmo, nem pensa no nível técnico médio, né? Tanto é que para guitarra eu Perfeito, não consigo nem perfeito. fazer solo, nem nada. Só uma basezinha simples, né? Durante esse período, vamos dizer assim, essa experimentação, acho que a música é assim, a gente vive experimentando, né, James? Vive, né? Mas Isso. durante toda essa experimentação que você tem tido no seu crescimento, na sua fixação, você cada vez mais se fixando, colocando o pé na estrada e falando, é isso que eu Sim. quero para minha vida. Você, exclusivamente, você vive só da arte, da música? Uhum. Oi? Eu não Você, entendi o final. assim, você vive só de música ou não? Atualmente eu tenho, por exemplo, eu sou graduado em Química, então sou licenciado em Química, mas desde 2019 eu acabei saindo da sala de aula para me dedicar a um mestrado. Então, só agora dando algumas aulas particulares e tudo mais, e me mantendo mais realmente na busca. O Esse ano seu... 2020, fale. Pode falar, pode falar. Tá? Aí no ano 2020 teve essa pandemia que parou tudo e tudo mais, mas assim, a minha forma é muito relacionada assim na questão da arte, da música. Então, assim, teve uma redução brusca relacionado a trabalho e tudo mais, e a gente está se virando dessa forma, tentando juntar música com aulas, né? Sim, sim, perfeito, perfeito. Nesse período todo, quando você comentou, mas eu gostaria que você explicasse para o público também, é, a, você é professor, né, de teclado, né? Mas quando foi o momento que você descobriu que você também conseguiria ser produtor?
né? Muito além do que só tecladista, você comentou um pouco mais cedo, né? Olha, se precisar disso, eu sei fazer aquilo, eu sei orientar aquilo relacionado a isso. E, de repente, você vê um lado como professor, podendo ensinar, né? Poder trazer sonhos para quem você está ensinando, né? E, ao mesmo tempo, mais para o seu lado de produção. Eu acho muito bacana os vídeos que você produz, os mosaicos, vamos dizer assim, né? Que ficam muito legais, né? Como, quando exatamente? Eu tenho duas perguntas para te fazer. Quando que você se lembra que foi o primeiro, aquele gatilho que te fez? Poxa, eu posso fazer isso também, que legal. E, e depois, se você puder me responder, se você tem a lembrança da primeira vez que você subiu ao palco, se você, qual a sensação que você teve? Certo, vamos lá. A questão de pensar em produzir ficou até um pouco parado o tempo, mas, por exemplo, na época, lá no início dos anos 2000, 98, final de 97, 98, eu comprei um teclado que era um workstation arranjador, né, que era o i3 da Korg, e ele tinha essa questão do sequência, então a partir dali do sequência, eu poderia justamente pensar e registrar ideias. E ele tinha uma vantagem de que, como ele era um arranjador também, então eu poderia botar os ritmos lá e gravar dos ritmos, aquela coisa. Então isso começou a primeira coisa, o primeiro ponto relacionado à produção. Mas foi uma coisa muito simples, eu nunca avançava. Às vezes fazia uma coisa ali e outra, mandava, tinha uma ideia tal, mas nunca levei tanto à frente. Às vezes, tipo, uma música que meu pai foi lançar, então teve uma que eu acabei fazendo tudo lá e mandei tudo. Mas a questão de... Oi, filho. Ó, meu filho aqui, ó. Fala, meu querido. Então, a questão relacionada a sentar e começar a produzir mesmo, né? Tipo, eu comecei a fazer em 2005 um disco instrumental meu, assim, tinha as ideias, começava a registrar e comecei a fazer e tudo mais. Então, fui fazendo, lançava e tudo mais. E com base de alguns anos para cá, mais ou menos 2017, foi que eu resolvi tentar estudar um pouco mais a fundo, porque aí eu tinha algumas ideias, gravava, mas eu conseguia pegar e gravar. Mas fazer toda aquela parte de tratamento, mixagem, efeitos, essas coisas, eu precisava sempre recorrer a um amigo, alguma coisa, né? E aí eu sempre... Só um minutinho, James, só um minutinho. Ah, Ah, só um minutinho, James. Só um minutinho, James. tá. Hoje a gente está tudo aqui, né? Tudo bem assim, né? Esse like, ó. Eu entendi. Que bacana, que bacana. E aí, em 2019, foi que eu fiz o curso, comecei a fazer o curso de produção, o curso de pré-produção, de produção musical pela MT Online, né? Aí eu comprei a cota, comecei a fazer esse curso de produção musical e me qualifiquei lá e eu consegui entender melhor todos os programas e tudo mais. Que bacana. E de lá para cá, fui botando na prática e fazendo. Então, desde 2019 que eu realmente caí a fundo nessa área de produzir mais a fundo mesmo, né? Entender todos Aí, os detalhes e tal. sim. Aí, na sua região Sergipe, Aracaju, tem grandes expoentes, né? Da música, tem alguns grandes expoentes da música nacional, de origem nessa região. E você já teve contato com pessoas famosas daí ou nacionais? Como que foi a sua sensação de estar do lado dessas pessoas, caso você tenha tido? Certo, pronto, beleza. Só respondendo continuando a Sim. pergunta, e antes de entrar nessa, a sensação do primeiro show foi mais ou menos em abril, assim, de 97, entre abril e maio de 97. Foi uma festa, eu não lembro exatamente a cidade, né, mas foi um interior que a gente tocou e foi no trio elétrico. Esse foi o primeiro, assim, onde eu assumi, e o nervosismo estava gigantesco. Esse foi o primeiro, tudo mais. Em contato com pessoas de renome, tanto aqui como fora, sim, já tive e ainda mantenho muito. Já gravei, já trabalhei com vários, ainda vou trabalhando. E assim,
As primeiras sempre dá aquele nervosismo para poder. Fala, Guto, grande amigo Guto aqui falando. Tasto, Amigo. Fernanda, Neno, grande amigão meu aqui, boa Gente, noite. lembrando que hoje o programa começou ao contrário. A gente tentou 3, 4 vezes daqui para aí, mas foi daí para cá dessa vez. Do jeito que funciona, a gente vai. É o É, jeito. e aí, justamente, o que que acontece? Os contatos foram vindo e a coisa fluiu naturalmente. Assim, eu não lembro de nenhuma. Todas as experiências foram experiências gratificantes, muito boas, ensinamentos, Graças sentando, a Deus. batendo papo. Entendeu? E o ponto de trabalhar também com algumas pessoas de nome, que isso também foi muito legal. E as pessoas, assim, tem aquela questão, às vezes, que a pessoa acha que o artista tem certas limitação pública, alguma coisa assim, mas assim, quando você passa a trabalhar com o artista, você vê que não é nada desde daquela imagem, às vezes, que tem, né? São situações Sim, sim. que a gente vai vivendo e tranquilo. Entendi. Que bacana, que bacana. É muito gostoso a gente poder estar nessa troca, né? Tipo assim, não tem nada, vamos dizer assim, combinado, né? Isso é muito bom, né? A gente poder estar Uhum. nessa ao vivo, a gente acerta, a gente erra, fala uma coisa, responde outra e por aí vai, né? Você já teve alguma fase difícil nesse período da sua carreira? Ou algo fora da música que tenha sido algum momento difícil para você que a gente fez pensar em desistir de tudo relacionado à música ou não? E se sim, se você quiser tirar isso como um exemplo, até para as pessoas também não desistir também, você teve algum momento assim já na sua vida? Certo. Bom, então vamos lá. Já teve sim algumas fases que eu realmente pensei em parar, desistir e tudo mais, né? Por algumas coisas, alguns fatos que aconteceram. Não foi uma vez só, né? Teve mais de uma vez que aconteceu, algumas situações que realmente eu parei aqui, eu digo, de pensar em desistir, mas a lição que eu tive é que mesmo quando você tem uma dificuldade e você aprende a superar essa dificuldade, você volta bem mais forte, né? E corrige também alguns erros que, vamos dizer, alguns erros que você comete que lá na frente poderia gerar uma situação. Então, esse é o aprendizado. Aí o Guto tá aqui falando, né? Que na época de escola aqui, que a gente era colega de escola, realmente a gente tinha o tecladinho e tal, que eu tinha o PT10, o meu era preto, o dele era branco, e era aquela questão de brincar mesmo, e ele aqui dizendo que eu já era bem maior do que ele, eu do que nada, brincadeira. Que bacana, que bacana. E como, James, como você se vê hoje, quando você olha para trás, o James de hoje, se fosse para ele falar para o James daquela época, de 97, 98, 99, o que ele falaria para ele? O que ele poderia dizer a ele? Olha, James, se você fizer isso, faz aquilo que vai acontecer isso. Qual conselho que você daria para ele? Assim, nada do que aconteceu, eu vou dizer que eu me arrependo, porque tudo é aprendizado, né? Talvez com o conhecimento que eu tenha hoje, eu poderia ter tratado de uma forma diferente algumas situações. Mas se eu tivesse tratado também diferente, opa, beleza, tricolor. Se eu tivesse tratado de uma forma diferente, talvez eu não tivesse tido o aprendizado que eu tive. Então é meio complicado dizer, mas assim, o que eu diria era, vá em frente porque vale a pena que lá na frente, que lá no futuro, você vai ter muita coisa, né? E ainda terá. Que legal, que legal. Os vídeos que você, na área da produção, eu já observei que tem várias variantes, né? Dentro do pop, algumas do Red Rock também eu vi que você compõe. Né? Não sei, o rock ainda é seu gosto predileto para você produzir vídeos ou não? Ou você tem a parte mais eclética, como você disse? Assim, fica mais à vontade para mim dentro do rock, porque, vamos dizer, é uma coisa que é meio que natural, né? Praticamente muitas pessoas que eu conheço se dispõem, também são pessoas do meio que gostam, então acaba sendo mais natural. Mas, assim,
como o de hoje mesmo, que eu lancei hoje, o vídeo com a colega, com a Jéssica, foi um vídeo de uma música da MPB, né, do Cartola. Então, assim, não tem nenhuma preferência, não tem nenhuma preferência. Às vezes é a facilidade, por exemplo, da turma que a gente já está reunida para lançar. Então, vamos fazer isso aqui, essa aqui, então tá Produção mais de fatores. entendeu? Então é mais comum por conta disso. Tanto é que às vezes eu faço alguma coisa sozinho, tocando outro estilo, como eu postei uma tocando tem um tempinho, mas eu postei uma tocando a música Coração Bobo, que é do Alceu Valença, mas eu coloquei na versão do Cheiro de Amor, que eu tinha gostado bastante da interpretação, eu era fã também do tecladista do Cheiro de Amor da época, o Zé de Henrique, que era fenomenal e tudo mais. Então, o que bate à vontade e o que tá, eu vou soltando, sem muita prisão não, a nada. Logo, logo a gente vai fazer uns vídeos legais também. Vamos só alinhar o tempo É, direitinho. Ô, vou James, avisar aqui. Oi. a gente teve aqui uma pergunta, ó. Tô perguntando aqui, James, ó. Quando você irá gravar um EP homenageando um outro artista, assim como o que você fez com o seu grande ídolo? O Guto tá Beleza. perguntando. Certo, beleza. Então, esse álbum que ele falou aí, né, que eu gravei, inclusive ele me ajudou em muitas coisas, o Guto, o grande parceiro, foi um álbum que eu fiz em homenagem ao Guilherme Arantes. Então, tem no meu canal no YouTube, tem disponível para baixar, tudo, né? Onde eu gravei 19 músicas dele. Que Então, legal. foram 19 músicas do próprio Guilherme, que na época ele estava completando 40 anos de carreira, então eu resolvi fazer essa homenagem a ele. Ele viu e tudo mais, ele chegou a comentar e tudo. E a ideia de fazer um outro EP, pensando em homenagem, eu ainda estou pensando quem seria um próximo artista que eu vou homenagear. Claro que estou com algumas outras coisas de estudo, tem a banda Cef, quem está produzindo o EP da banda, né, que está para lançar, então está essa fase toda. Então, uma coisa de cada vez, mas eu já estou pensando aqui como fazer, como homenagear e quem vai ser. Então, quando a coisa eu parar realmente, vou fazer agora, aí eu me tranco para isso. Né? James, deixa eu te perguntar uma coisa. Dá uma olhadinha em quantos minutos que a gente está indo ao vivo aí. Onde é que eu vejo isso? Onde está escrito ao vivo, você aperta aí. Vai aparecer a Hum, quantidade de tempo. 32. Então a gente tem um tempinho ainda. Me fala, e outra coisa, gente. Como você se vê daqui a 5, 6 anos da música? Então, essa é uma questão que eu não gosto, já não penso em projeção, de me projetar essa coisa. O que eu imagino é que eu esteja um pouco mais avançado do que hoje. Mas em que ponto de avanço eu não tenho como dizer, uma coisa meio que a cada, assim, como diz, né? O futuro a Deus pertence, o que ele determinar, a gente vai fazendo, caminhando do jeito que tem que acontecer. Hoje Mas, você. Sim, pode falar, perdão. mas assim, pelo menos hoje eu me sinto realizado e tenho alguns objetivos lá para frente, para ir alcançando mais coisas, produzindo mais, fazendo as coisas, conseguindo até novos contatos, novas pessoas, novos trabalhos. Então, eu acredito que eu possa ter mais coisas relacionadas a isso, né? Que bacana, que bacana. Outra coisa, me conta uma coisa. Você hoje está com quantos, você tem projetos ativos hoje? Tenho. Tem a CEF, que a gente está nesse processo de mixar, de Qual o masterização, estilo da produção. banda? É heavy metal mesmo, né? Então é de estilo do Angra, Xamã, tem nessa linhagem Blind Guardian. Uma linha de power metal quase, quase que isso. É, isso. O famoso heavy metal melódico mesmo, né? Inclusive, quem está com a gente na produção é o próprio Júnior Carelli, que foi da Viva a Noite, da Noturna, hoje é É do chamado. N, tocou no Xamã também, né? Então ele que é o produtor que está fazendo toda a parte de mixagem, aceleração, toda essa parte está sendo feita com ele. E aí a Eu gente... até hoje eu fiz um convite para ele também, se ele aceitar, a gente poder, quem sabe, estar fazendo uma live com ele também. Nossa, legal, legal, legal. O Juninho ele tem coisa que só, então às vezes ele se passa, então ele organiza muito
muito metódicos e organizados, porque ele tanta coisa que ele precisa ficar com calma se organizando, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Aí, quando que a gente vai poder ter uma visualização desse projeto da banda? Pronto, e estamos nos ajustes finais, né? Tem umas partes burocráticas de lançamento, essas partes todas que está finalizando, questão de master. Então a gente está nessa fase, ou seja, a parte gravada já foi gravada instrumental, voz, tudo. Então só estamos nessa fase de ajustes para poder preparar esse lançamento. Então ainda não podemos revelar muitos detalhes, não. Logo a gente solta essa parte aí, né? Sim, Mas sim. aí, pronto. E outros projetos ativos, eu tenho, assim, meu trabalho solo, que eu fico fazendo minhas coisas. Tem outros projetos de duas, de casamento, essas coisas tal. Claro que esses casamentos, essas coisas, tá tudo parado devido a não ter evento durante esse período de pandemia, né? Mas tem artistas que eu acompanho aqui sempre, desses eventos, como o Hélio Lima, tem a banda Calibre, que eu faço alguns shows com ele, tem a Maria Fumaça, Cannibal, tem o pessoal de São Paulo da Guns Cover, que às vezes vem para cá pro Nordeste, então eu faço parte da banda de apoio dele, junto com outros, com a galera, com o Nando, o Danilo, então Que teve legal. projeto tudo. Só esperando dizer, vamos voltar a tocar. Você possui uma grande versatilidade, né? Isso, Quanto a transitar em vários meios musicais. Isso é bem interessante. Depois de perceber. a gente vai fazendo isso. Tem aquela questão também mais freelance que acontece, tem o trabalho, por exemplo, tem um show de forró que eu faço com a Dana, né, que é um show de forró das antigas, que a gente faz também. E dentre outros projetos, outros trabalhos, tem às vezes que eu faço com a Clube 80, que é uma banda que eu faço com o Sub. Então, assim, tem vários trabalhos que são ativos, mas que agora estão parados devido a essa situação, né? Sim, sim. Perfeito, perfeito. James, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Relacionada à sua área, o Hum. teclado, como que você se sente, você sabendo que você é uma influência para tantas pessoas que te seguem? Qual o seu sentimento? Como fica o seu coração? Divide um pouco disso para a gente também. O meu sentimento em relação a isso é de gratidão pelas pessoas que realmente acabam me admirando e seguindo o meu trabalho. Isso para mim é gratificante porque do mesmo jeito que hoje tem pessoas que me seguem, me admiram e tiram todas as dúvidas, eu precisei ir atrás de pessoas também para isso. Um deles que todo mundo que me conhece, muitos que sabe que eu sou super grato, sou super fã, é o próprio Fábio Ribeiro, que é um tecladista excepcional. Ele foi tecladista do Angra, do Xamã, da banda do André Matos solo, hoje tem o projeto dele, o Remove Silence, e é uma grande influência para a vida de teclado, programação, tecnologia, né? Então, eu sempre recorri muito a ele, e às vezes ainda recorro. E assim, do mesmo jeito que eu tenho essa questão de tê-lo com a referência, e sou grato sempre por tudo que ele faz, me ajuda e tudo mais, sempre essas coisas, é o mesmo sentimento que eu tenho, então, vamos dizer, de uma referência para mim e eu ser referência para alguém. Então eu tento até replicar muitas coisas da forma como, do mesmo jeito que a simplicidade que ele me passou, eu poder passar para as outras pessoas e poder ensinar. Então acho que isso Que aí é bacana. fenomenal, fundamental. Muito legal, com certeza. Vamos colocar um pouquinho. Não é uma entrevista técnica, mas vamos lá. O que é, o que é preciso para uma pessoa ser um bom tecladista? Ó, deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Diniz aqui é porque eu estou vendo as mensagens agora, né? O Diniz aqui, Marcelo Diniz, mandando aqui que eu sou um tecladista versátil. Valeu, Marcelo. Deixa eu só dar uma respondida, né, para alguns Claro, aqui. por favor. Só vendo aqui. Boa noite, Júnior, Mingas e o resto aqui. É, tá. Agora o que você perguntou, o que o cara precisa para ser um bom tecladista, né? A primeira coisa que eu digo é fundamental, que todo mundo sabe, que é estudar. Estudar os conceitos básicos, né, de música, técnica, né?
e você ouvir bem os caras que você, ou seja, você formar a sua referência. Por exemplo, você pode pensar em ser um tecladista de vários estilos ou especializar-se em um. Não tem problema nenhum, não existe certo ou errado, não. Isso aí depende muito de cada um e a vertente que o cara quer seguir. Mas, Sim. assim, o fundamental também nesse caso, quando você pensa nesse quesito, eu quero ser um tecladista de rock. Então, quais as bandas de rock que eu gosto e os tecladistas são lá? Então, começa a tentar estudar tudo que aquele tecladista tem e absorver as ideias dele. Claro, você tentar. Olha, meu irmão entrou aqui, Moacir. Boa noite, mano. Você tem que entender o que aquele músico naquele estilo está fazendo, dentro daquele estilo, a linguagem. Então, e depois até se desenvolver de forma única, né? Tipo, você pegar tudo dos outros, absorver e se autocriar também. Então, acho que isso é fundamental. E ter uma das coisas que, por exemplo, uma questão pessoal minha, tem muitos tecladistas que adoram ser só super técnicos. Nada contra, eu acho que é uma vertente que existe isso. Eu gosto mais daquela coisa de você ter a técnica, é fundamental, mas que você saiba equilibrar o momento que você tem que ser técnico e o momento que você tem que ter o feeling. Às vezes, vamos dizer, às vezes uma música você colocar 10 mil notas, funciona bem, funciona para alguma coisa, mas às vezes você colocar apenas uma nota simples, uma passagem, ela às vezes dá uma sutileza maior. Então, isso com o tempo você vai conseguindo entender e sabendo. Então, acho que. E outras coisas, você também buscar sempre conversar com outros caras do estilo e sempre tipo, trocar ideia, absorver, não ter medo de perguntar. Tem dúvida, pergunta. O que que você fez nessa música? Como é que você fez e tudo mais? Então, acho que é fundamental isso. Então, para o cara ser um bom tecladista, ele tem que ser isso. E outra é gostar do que faz. Então, se você faz música sem gostar da música que faz, mesmo que às vezes seja um estilo, você quer ser um tecladista sideman que toca várias coisas, e pode ser um estilo que você não gosta, tudo bem. Você não vai ouvir esse estilo toda hora. Mas você tem que entender e fazer aquilo com gosto, porque você está ali naquele momento fazendo para que outras pessoas curtam. Então você tem que ser verdadeiro no que você está fazendo. Eu ia até te puxar uma outra pergunta, né? Mas acho que já está respondido implicitamente, né? Que para você, qual é o sucesso para o aprendizado, né? Eu acho que ficou bem implícito, né, no seu raciocínio, né? Peraí, eu não entendi a pergunta. O sucesso faz o Eu ia aprendizado? perguntar, eu ia até fazer uma pergunta para você, qual é o sucesso para o aprendizado, né? E eu acredito Hum. que ficou bem implícito no seu próprio raciocínio, sua resposta agora, né? Na verdade, assim, o aprendizado é contínuo, constante, e o que você deve levar é justamente como é que eu posso aplicar isso e levar, né? Então, você levar a sua verdade na sua música. Independente. Perfeito. Ó, o grande Tiagão aí, ó. Grande Tiago, beleza, queridão? Saudades, meu velho, da gente fazer aquelas viagens, né? E aí, então, tem que fazer com gosto, levar tudo, expor. E claro, você às vezes tem que saber analisar se vale a pena para você, em que ponto isso vale a pena. Então, todos esses aspectos aí, né? Ah, que bacana, com certeza. E outra coisa, fala, continuando em música, tem aquela música que você não cansa de ouvir, aquela que tá no repeat, 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 você não cansa de ouvir? Tem. Você ouve direto, direto? Tem algumas, né, assim, vamos dizer, as que eu faço sempre mesmo que eu fiz as minhas, eu ouço porque se eu não gostar dos meus filhos, eu não vou querer que outros gostem, então eu preciso gostar das minhas coisas. E tem coisas de outros artistas que eu gosto demais, as coisas do Xamã, do André Matos, do Guilherme Arantes, do Dire Straits, Pink Floyd. Então, isso são coisas que eu sempre estou ouvindo, né? Então, Queen também. Então, tudo que eu posso, às vezes, estou sentado, estou estudando, estou fazendo alguma coisa, aí eu sempre volto aqui sem compromisso ouvindo, né?
Rammstein é uma banda que eu gosto bastante. Eu acho fenomenal a sonoridade deles. Entendeu? Então, e aí também, por exemplo, se eu vou tentar produzir algo que tenha uma determinada linguagem, eu vou lá buscar essa linguagem. Então eu começo a passar um tempo ouvindo, tipo, sabe, eu vou produzir uma banda, sei lá, produzir alguma música que seja uma pegada Jota Quest. Eu gosto de Jota Quest, né? Mas tem um tempinho que eu não ouço. Então eu vou ouvir bem o Jota Quest para entender toda a linguagem dele e aí começar a produzir para poder produzir em cima dessa linhagem. Né? Muito bacana. James, dá uma olhadinha aí no tempo pra gente, porque o Instagram encerra com 1 hora. É 45. 45, entendi. Tá É, quase no final. Deixa eu te terminou o fazer primeiro uma... tempo. Bom demais, tá muito bom estar falando bate-papo aqui contigo. Tá sendo um aprendizado até pra mim também, né? Ah, obrigado. Rapaz, quando eu iniciei assim, sabe a Runway do Bon Jovi? On the streets, where Sim, the girls talk about such lies. Rapaz, eu, eu, eu não, eu fiz um pouquinho de aula, mas assim, eu só ficava naquilo. E eu não sei se é o certo, né? Mas assim, rapaz, eu gosto tanto de teclado, mas eu acho que assim, eu nunca tive uma rotina assim para me te falar, poxa, agora eu quero me dedicar a ficar. É uma coisa. Eu acho que pega, eu acho que o que eu vou dizer, às vezes até um pouco é difícil até às vezes de lidar, depende de cada um. Mas quando às vezes você tem muitas habilidades, né? Para você focar em algumas coisas ou naquilo só, né? É tão difícil, não é verdade? assim, tem uma questão que se fala, né, que é muito debatido, que diz, né, gato com dois sentidos não pega rato. Então, uma brincadeira, uma situação que, por exemplo, se aconselha para que você se dedique realmente a um único instrumento para que você consiga extrair o máximo dele. Então, por exemplo, Sim. isso aí eu não posso afirmar se é verdade ou não, mas o que dizem que é no geral, por exemplo, é um cara que toca guitarra, teclado, baixo, geralmente ele não ele tem uma certa divisão em termos de, não vou dizer qualidade, mas em termos de De o que ele aprofundamento do conhecimento do é instrumento. isso, digamos, se ele pegasse tudo e compilasse apenas um instrumento, seria muito maior o conhecimento dele desse instrumento. Isso é o que dizem. Eu não posso afirmar que é verdade ou falso, isso até eu não tenho. Porque assim, eu me dediquei ao teclado. Grande Tiagão, Thiago Zunino, grande brother aí. Super tecladista aí. Então não posso afirmar nesse ponto que o cara pode. Porque realmente eu me aprofundei em um instrumento e fiquei nele. Os outros realmente, como eu disse, eu aprendi um básico para poder, tipo, acompanhar alguém, eu vou olhando, olho o que o cara está fazendo, então sei, né? E para entender linguagem para fazer questão das produções e tudo mais. Mas realmente eu não tenho profundidade em outros instrumentos até para poder opinar nesse ponto, né? É uma linguagem, vamos dizer assim, até não tão difícil de responder, né? Mas eu acho que vai da sensibilidade, da intuição, né? Do feeling de cada músico, né? Também, né? Isso mesmo, por aí Com mesmo. certeza. James, outra coisa, né? A gente está quase encerrando. Vamos falar uma coisa. Aquele músico, aquela pessoa que, mesmo que não seja músico, aquela pessoa que está iniciando hoje, que quer conseguir seu lugar ao sol, né? Seja, vamos colocar na música, especialmente no teclado. Qual o Uhum. conselho que você daria para essa pessoa, seja homem ou mulher? Tá, a primeira coisa que eu digo para qualquer um que quer entrar na música, o primeiro é o seguinte: acredite em si e não desista do seu sonho. Então, trace uma meta. Qual a sua meta, o seu objetivo, como um músico, um artista e tudo mais. Trace essa sua meta e esse seu sonho. Então, eu quero ser um músico. Vou citar alguns exemplos aqui, tá? Então, eu quero ser um cara que toca com os meus amigos no fim de semana, fazer um showzinho ali, aquela coisa sem muito compromisso, mas eu quero fazer uma coisa legalzinha, bem feita. Traça essa meta e vai fundo, não desiste e estuda para isso.
Você quer ser um cara que acompanha vários artistas, quer viver nisso? Traça essa meta, comece a estudar, pega as músicas de outros artistas, começa sempre a trabalhar dessa maneira e busca. Você quer ser um cara que quer ter uma banda só de cover? Trata isso, busca, então assim, sempre vai ter espaço para todo mundo dentro do mercado. Basta você querer e saber justamente o que é uma das coisas fundamentais, é você ter contatos, como a gente chamaria de network. Conversar com as pessoas, entender, fazer, como a gente diz, trocas de conhecimento, que é fundamental você trocar de conhecimento com uma pessoa, experiências. Então, muitas coisas você aprende com o outro e o outro aprende contigo. Então, isso é bastante fundamental. Então, acho que é isso. Trace sua meta e não desista. Independente das barreiras, qualquer obstáculo que possa ter, eles estão feitos ali para você superar e ir à frente, né? Perfeito, perfeito. Muito legal, James. James, foi um prazeraço, foi uma alegria a gente estar podendo trocar essa conversa com você. Desculpe, às vezes, os erros aí da conexão, que realmente não ajudou muito, mas a gente fez esse bate-bola aí. E eu agradeço muito por você ter iniciado, agradeço a todos os presentes aí, as pessoas que vão ver a live. O James vai me mandar a live, eu vou baixar, vai estar no canal do meu canal, no meu canal do Instagram, no canal do perfil do James também, no perfil do programa, Conexões Musicais ponto oficial, mznmario.oficial, e também vou estar compartilhando lá no YouTube e também no canal do Facebook, no perfil do Facebook também. A gente agradece muito, agradeço muito, Diego, a sua simpatia, os seus aprendizados e os ensinamentos que passou para a gente. Né? Foi muito bom a gente ter esse bate-papo. Espero que a gente possa ter muitas outras oportunidades também aqui no programa e que possamos fazer muitos vídeos também, a gente poder explorar vários temas aí dentro do rock. E, gente, muito obrigado a todos. Lembrando que semana que vem, Naline, tá aí ainda? Beleza, Naline, é com você semana que vem. Vai ser muito legal também. Galera de peso aí de Aracaju também, vamos te chover em Peru também. Vai dar tudo certo. Obrigado, James. Agradeço muito. Quer fazer alguma consideração final? Eu, primeiro de tudo, agradeço o convite, né, para você, toda a equipe, a oportunidade. Agradeço a todos que estiveram presentes. Coisas que você falou de queda de conexão é normal. Nós estamos vivendo uma era digital, internet, estamos dependendo disso e vai acontecer, né? Problemas acontecem. O mais importante é que a gente, no meio dos problemas, a gente possa, como diz, né, de um limão a gente fazer uma limonada e seguir em frente. Tá? Então, queria agradecer, né, a todos presentes, os que vão ver depois e tudo mais. Vou deixar disponível também, eu lhe mando mais tarde, né, como a gente foi combinado. E assim, galera, eu queria dizer uma das coisas que, assim, se cuidem. A gente está num período tenso, realmente, né? Muitas pessoas se contaminando, muitas pessoas partindo. É uma situação complicada. Tem pessoas que precisam se arriscar e sair para trabalhar e a gente tem que entender isso. Não adianta condenar um cara desse, né? Porque é uma situação que complicado. Então ele precisa ir, então tem que ir. Beleza, vai, toma seus cuidados. Pode ficar em casa, fica e se preserva. E vamos lá. Logo, a coisa, vamos dizer, torce para que se realize e fé, força, quem tem a sua religião, se você é católico, cristão, evangélico, se você é espírita, qualquer tipo de religião, apegue-se na sua fé, ore, reze, faça tudo e torça vibrações positivas, porque tudo vai melhorar, para que tudo fique melhor lá na frente. E que logo a gente possa estar trazendo alegria para as pessoas de volta com a nossa arte, né? Porque isso é muito importante. Então, a arte é a grande alegria para o ser humano. Sem música, a vida não teria graça. Certeza, certeza, certeza. E sem simpatias como você, como tantas outras pessoas aí pelo mundo também, o mundo também não teria graça. A gente agradece muito. Gente, vamos seguir os canais aqui. Segue o meu canal, segue o meu Instagram, segue o Instagram do programa, segue o James. No YouTube, se inscrevam lá, gente. Vão lá no, vão lá no canal do YouTube, lá, vamos se inscrever. Bom? Agradeço muito, James. Fica com Deus e até a próxima.
Só do Obrigadão, até mais. Valeu, meu amigo. Com Deus. Valeu, até mais, tchau, tchau.